Amém. Vamos começar então, meus irmãos. Nós temos tido a oportunidade, ao longo desse semestre, de nós tratarmos de diferentes assuntos. O Conselho optou, por conta da forma como a pandemia estava impedindo a gente de utilizar as nossas salas para as turmas, o Conselho então fez a opção de, ao longo desse semestre, a gente fazer um teste, só nesse semestre, de termos uma única turma com diferentes módulos bimestrais, módulos mensais, e nesse momento nós estamos refletindo juntos sobre esse tema da evangelização, como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local, baseado nesse livro do Mack Stiles, da série 9 Marcas, que é uma série do pessoal da editora Fiel aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, ligado ao ministério do Mark Dever, e a ideia deles é construírem igrejas saudáveis por meio de materiais que sejam acessíveis, práticos, e esse livrinho de evangelização é um livrinho muito bom, um livrinho diferente às vezes dos livros que a gente encontra sobre evangelização, por causa da proposta da tese que ele vem defendendo desde a última semana, quando o nosso irmão Rafael Salazar apresentou a nossa primeira aula desse livro. E, meus irmãos, o grande ponto, o que nós estamos estudando, e o capítulo de hoje reforça aquilo que nós começamos a aprender semana passada, é que nós queremos conectar a igreja a uma cultura de evangelização. Tá? A tese do Mack Stiles é que nós, mais do que somente evangelizarmos como programa, como evento, nós queremos ter uma cultura de evangelização na igreja local. E esse princípio para o Mack Stiles, ele é definido por aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse em João 13:35, certo? O princípio bíblico é esse. Jesus disse: nisto todos saberão que, aqui eu inverti, mas é nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o que está escrito lá em João 13:35. Então, é isso que nós temos estudado, é isso que nós temos pensado sobre o que é isso na prática. Então, antes de nós seguirmos com a nossa aula, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe mais uma vez a nossa meditação e reflexão. Senhor, nós queremos praticar este princípio bíblico de verdade. Queremos que as pessoas saibam que somos discípulos de Cristo pela maneira como nos amamos uns aos outros. Senhor, que este princípio norteie a nossa aula, norteie nossa reflexão sobre a evangelização como uma cultura na igreja local, e que possamos extrair princípios muito práticos e aplicáveis às nossas vidas pessoais, familiares e individuais. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o princípio que o Mack Stiles está ensinando nesse versículo é que quando nós estamos unidos na igreja do Senhor, nós mostramos ao mundo que nós somos discípulos de Deus pela forma que o amor acontece. Esse é o grande ponto. A pergunta é: a unidade do amor na igreja confirma a divindade de Cristo. E isso, meus irmãos, que é o que o Mack Stiles está chamando de evangelismo. Olha só como essa definição de evangelismo, ela é um pouco diferente daquela que a gente está acostumado, né? Quando as pessoas vão falar de evangelização, geralmente elas pensam, quando a gente sai por aí, defendendo as ideias, pregando o evangelho, falando do amor da cruz de Cristo, mas aqui ele está propondo que o evangelismo também é visto na maneira como nós amamos uns aos outros na unidade da igreja, e nós devemos fazer isso intencionalmente. Então, a grande tese, meus irmãos, que o Mack Stiles quer trazer, é que a igreja local é o evangelho visível. A igreja local é o evangelho visível. Se nós quisermos retratar o evangelho por meio do amor uns aos outros, isso tem que acontecer numa congregação local de pessoas que se comprometem em amor a ser uma igreja, a ser igreja. Esse é o grande ponto para ele. Veja, não é um amor abstrato. Muitas vezes a gente fala, os cristãos têm essa noção de amor abstrato também, de um amor puramente sentimental, que eu digo que eu tenho esse amor e isso basta. Mas o evangelho não é retratado por meio de abstrações, meus irmãos. O evangelho é retratado por meio de uma vivência amorosa. Eu quero que você tenha essa ideia bem firme no seu coração. O evangelho não é abstrações. O evangelho é refletido por meio de uma vivência amorosa.
E aí o autor do livro ele diz: você já pensou por um segundo, em quantas instruções bíblicas, se elas forem corretamente incorporadas à vida da igreja, se a gente começar a fazer na igreja o que Deus manda na palavra, que essas coisas servirão como proclamação do evangelho? Já parou para pensar nisso? Em outras palavras, se a igreja estiver vivendo plenamente tudo aquilo que Deus na palavra manda a igreja fazer, isso em si será uma enorme proclamação do evangelho. Essa vai ser a nossa cultura de evangelização. Por exemplo, tá? Se a igreja estiver adequadamente praticando o batismo, de que maneira isso vai evangelizar as pessoas? Meus irmãos, o batismo, ele sinaliza essa morte, o nosso sepultamento em Cristo e a nossa ressurreição em Cristo. Então, e isso é um sacramento público, isso é algo para que as pessoas vejam, isso está sendo falado. Veja, isso sinaliza e sela a gente com a graça do que Cristo fez. Cristo morreu e nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Somos batizados na sua morte e batizados na sua ressurreição. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Por exemplo, a ceia do Senhor é outro sacramento público, não é um sacramento privado. É um sacramento para todos. E quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Nós estamos anunciando uma comunhão real que existe entre nós. Cada elemento do culto é um elemento de proclamação. Alguns dos reformadores diziam isso. Quando nós oramos, nós estamos proclamando, e aqui é interessante, eu vou aqui citar o John Piper. O John Piper fala que a oração ela tem que ser entendida da sua forma correta. Quando você fecha o olho e começa a falar aquilo que está dentro do seu coração, outra pessoa do outro lado está ouvindo, recebendo e fazendo algo a respeito daquela oração. E as pessoas ao nosso redor, quando veem aquilo, meus irmãos, estão vendo uma coisa sobrenatural acontecendo. Você já parou para pensar nisso? Vamos supor, eu quero tentar traduzir para você em exemplos que sejam bem práticos e malucos, para você entender a dimensão do que eu estou falando, tá? Imagina que um visitante entrasse na igreja, e ele não é crente, tá? E a gente estivesse anunciando para as pessoas em Brasília que nessa igreja aqui, alguém descobriu uma fórmula para nós mantermos comunicação alienígena com populações de outros planetas, tá? Imagina isso. E aí as pessoas começam a entrar aqui na igreja, porque descobriram, Eduardo Barnabé, você vai ser meu exemplo, tá? Que o Eduardo Barnabé, tá? Que ele é assim diferente, assim, usa boina de vez em quando, né? Que o Eduardo Barnabé descobriu uma fórmula para se comunicar com marcianos, certo? E aí ele faz isso, você já imaginou? O Eduardo Barnabé vem na frente, ele vai demonstrar a comunicação com marcianos. E aí ele veio aqui na frente e ele bota, estou fingindo, o Eduardo faria isso, botaria os 2 dedos na boina dele, a boina dele super poderosa, certo? E aí ali ele cria uma conexão, e aí ele começa a falar coisas, e ele fala com marcianos, e as pessoas ficariam, marcianos existem, e a gente pode falar com marcianos. Meus irmãos, isso não acontece, provavelmente não vai acontecer, mas algo maior, melhor que isso, acontece todas as vezes que eu e você direcionamos nossos pensamentos com Deus. A gente fala com Deus. E isso é uma proclamação sobrenatural de que existe um ser maior do que a gente, de que nós cremos que nós podemos nos comunicar com Ele, Ele nos ouve e Ele fala conosco por meio da palavra, que existe comunicação alienígena, mas não do jeito que você está pensando, mas a comunicação de um ser fora de nós, conosco como criaturas. Meus irmãos, o que o Max está falando, quando a igreja faz isso com fé e pratica isso, existe uma evangelização acontecendo. Eu estou proclamando isso. Isso também acontece quando nós cantamos, quando nós falamos das grandes coisas feitas por Deus, quando até nós contribuímos financeiramente para expandir a mensagem do Evangelho, quando nós pregamos a palavra. Todos esses elementos que acontecem no culto da igreja são evangelizadores por essência. E meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque isso faz parte do nosso chamado a ter uma cultura de evangelização. Uma cultura de discipulado ensina as pessoas a viverem esses elementos da vida comum e proclamarem por meio da sua vida que eles creem que Deus age nesses elementos, que Deus age na vida
da igreja. Só que, meus irmãos, por mais que essa tese pareça fazer sentido, ela não é óbvia para a maioria das pessoas quando a gente pensa sobre o assunto de evangelização. Honestamente, meus irmãos, esse não é o conceito de evangelização que muitas vezes nós temos e que as pessoas têm, não é verdade? Não é esse, né? E aí o pastor Mack Stiles, ele conta de uma experiência, e eu vou ler algumas das histórias que ele conta no livro, porque eu acho que ajuda a ilustrar, tá? O problema que ele vai trazer é que a gente às vezes ainda não foi além da ideia somente de programas de evangelização. Eu vou só dizer o seguinte, o pastor Mack Stiles no livro, ele não é contra programas de evangelização. Programa de evangelização é quando a gente se reúne e a gente fala, ó, a gente vai sair todo mundo aqui agora, nesse domingo à tarde ou no sábado, e a gente vai no parque da cidade fazer um evangelismo, tá? Ou a gente vai fazer um flash mob no shopping de Águas Claras, né? O Pedro Bueno vai começar a cantar num canto, a Jenny no outro canto, e todo mundo... Gostou dessa, né, Pedro? E aí todo mundo vai virar um grande coral natalino. Ele não é necessariamente contra essas coisas, meus irmãos. Ele acha que essas coisas fazem parte da vida da igreja. Mas se a nossa definição de evangelismo ou evangelização se reduz a programas de evangelização, a nossa visão é muito míope e nem corresponde ao que a Bíblia mostra. E aí ele ilustra isso a partir de um exemplo que ele dá. Eu vou ler para vocês, tá? Ele conta que ele foi numa igreja chamada High Point, Ponto Alto, uma igreja batista no Texas, e aí o pastor Juan da igreja pediu para ele fazer um seminário sobre o desenvolvimento de uma cultura de evangelização na igreja local, tá? E após realizar ali o seminário, começaram aquele momento de perguntas, então alguém virou e fez uma pergunta dessas que não pode ficar sem resposta, e a pessoa disse o seguinte, pastor, é o seguinte, muitos vietnamitas estão se mudando para as vizinhanças da nossa igreja, a igreja em Austin, essa igreja batista, era uma igreja que por acaso tinha ali uma imigração de vietnamistas na região onde a igreja ficava, e eles estão se mudando para ao redor da nossa igreja, o que a igreja fará para alcançá-los? Foi a pergunta que a pessoa fez para esse pastor visitante. E ele fala, por um lado, essa é uma pergunta maravilhosa. Enfim, uma pessoa da igreja está reconhecendo o seu privilégio e responsabilidade de alcançar aquelas pessoas com o evangelho, e ela está vislumbrando uma oportunidade de fazê-lo. Mas, por outro lado, a forma que a pergunta tomou parecia implicar que alcançar os outros era uma responsabilidade da igreja e não da pessoa que recebeu a oportunidade. E aí ele diz o seguinte, no entanto, a cultura de evangelização envolve todas as pessoas da igreja, e não é apenas algo que parte de cima para baixo. Não é só quando a liderança da igreja, o pastor fala, dia tal, 9 horas, todo mundo aqui com os panfletos na mão para a gente evangelizar. Não. Ele vai falar, nessa cultura, as pessoas compreendem que a principal tarefa da igreja é ser igreja, é ser a igreja, é estender os seus braços, é estender as suas mãos. E aí ele fala assim que os membros da igreja são enviados a serem igreja em relação a essas outras pessoas. E aí ele fala o seguinte, foi assim que eu respondi a pergunta feita por essa irmã. O melhor a fazer não é que a igreja estabeleça programas especiais para a evangelização dos vietnamitas, mas que você pense sobre como alcançá-los. Recomendo, por exemplo, que aprenda algo a respeito da cultura vietnamita, talvez alguns cumprimentos na língua deles, que você experimente suas comidas e aprenda a cozinhar algumas coisas vietnamitas, que você se intere sobre a dificuldade que eles enfrentam para viver na cultura dominante, tente se comunicar com eles e convide os amigos que fizer para irem à sua casa, a um pequeno grupo de estudo bíblico ou até mesmo à igreja. E então, talvez alguns de vocês pudessem até considerar mudar-se para junto da comunidade vietnamita com o propósito de apresentar o evangelho à comunidade. E aí ele diz que quando ele falou isso, que a reação da igreja foram olhares confusos e escandalizados. As pessoas jamais pensaram nessas possibilidades, mas alguém na igreja estava com um olhar de alívio, e ele olhou e era o pastor da igreja. Ele disse que o pastor estava com um olhar de alívio porque não deu mais responsabilidade do pastor criar um programa de evangelização, e falou que isso é responsabilidade dos crentes, e não só do pastor. Meus irmãos, esse é o ponto. Ele continua no exemplo, quando você traz uma pessoa dessa comunidade para a igreja, todo mundo agora está participando do jogo, é uma responsabilidade de todos.
todos têm que fazer o esforço para alcançá-lo. Essa é a cultura de evangelização. Não se trata somente de ser amigável, ainda que isso deva ocorrer, mas de ter uma consciência profunda de que nós estamos todos juntos nisso. E numa igreja saudável, os visitantes que passam a ver a igreja enxergam a presença do evangelho em tudo que a gente faz, na ceia, no batismo, na pregação, na leitura, na oração, nos cânticos, no dízimo, na oferta, no abraço, no cuidado com as crianças, na forma como eu filmo, na forma como os meninos cantam, na forma como o pessoal da projeção cuida dos detalhes, na forma como nós damos escola dominical, na forma como nós vigiamos o estacionamento. Tudo isso aponta para a ideia central de que o evangelho é real, de que as boas novas são um reino superior invadindo um reino inferior e trazendo transformação, trazendo mudança. E ele diz, meus irmãos, é óbvio que essa é um conceito radical. A gente precisa ser capaz de amadurecer e ir além apenas das ideias de programas de evangelização, conquanto não sejam errados, não são, mas não são apenas a única definição de evangelização. Até aí alguma pergunta? Até aí algum comentário? Eu não sei se o microfone, Carlinhos, está por aí. Se alguém tiver pergunta, pode levantar a mão e perguntar, tá, gente? Mas eu vou continuar aqui, a gente pode deixar considerações, ponderações, perguntas mais para o final, tá bom? Então, meus irmãos, o que o Mack Stiles vai falar, a tese que ele vai defender, é que um dos problemas é porque se a gente não tem uma definição de evangelização que seja bíblica, se a nossa única definição de evangelização for programas de evangelização, talvez você nunca consiga estimular a igreja a entender a sua identidade. Em outras palavras, para você entender a cultura de evangelização de uma igreja, você precisa entender o que é uma igreja. E o Mack Stiles fala no livro, meus irmãos, aquela constatação que eu já fiz milhões de vezes, que é quando você vai conversar com um crente e você pergunta para ele, colega, o que é uma igreja? E as pessoas não têm uma boa definição. As pessoas têm definições, às vezes, meramente humanas ou institucionais. Tem gente que fala, a igreja é esse prédio aqui, né? Quantas pessoas já falaram isso? Você já fez isso? Eu vou lá na minha igreja. Você está indo lá no prédio, certo? Mas, biblicamente, igreja não pode definir... Olha que legal. Biblicamente, igreja não pode definir somente o prédio em que a gente se reúne. Cristo tem uma definição de igreja que é muito superior. E se você não acerta essa definição de igreja, se a sua bússola não está bem alinhada, você vai achar, por exemplo, que igreja é apenas um conjunto de atividades comunitárias com horário marcado e eu tenho que cumprir tabela. Então, por exemplo, né, muitas igrejas no mundo hoje se tornaram isso, é um fato, tá? Como resultado do enfraquecimento da pregação do evangelho, da pregação da palavra, como resultado do liberalismo teológico, que é esse fenômeno que entrou nas igrejas no início do século passado e começou a questionar se o que estava na Bíblia era verdade, se precisava acreditar em ressurreição. Como resultado disso, muitas vezes as igrejas se tornaram meramente instituições sociais comunitárias. E aí o que acontece, né? Eu não vou citar o nome, não vou criar briga aqui, não. Mas perto da minha casa, tá? Perto da minha casa, tem uma grande igreja que é isso, tá? Eu sempre tinha curiosidade, porque ela é de uma tradição evangélica diferente da nossa, eu sempre tinha curiosidade de ver se essa igreja, eu posso dizer que ela é anglicana, se essa igreja em particular, essa igreja anglicana, era uma autêntica igreja anglicana. Eu adoro conhecer igrejas autenticamente confessionais, tá, meus irmãos? De verdade, é meu coração. Se a igreja é presbiteriana, eu gosto de ver se ela é uma igreja presbiteriana de verdade. Se a igreja é batista, eu quero ver se os caras são batistas mesmo. Se os caras são anglicanos, se é anglicano que crê mesmo na palavra, crê no evangelho. Se é metodista, se crê. Eu adoro isso. O pastor Carl Truman, ele fala uma coisa interessante. Muitas vezes é muito melhor você ter uma igreja verdadeiramente confessional e bíblica, mesmo que não seja presbiteriana, do que somente ser presbiteriana de fachada e não ter o evangelho, não ser verdadeiramente confessional. Interessante essa declaração. Pastor Carl Truman, que é um historiador dos mais confessionais que eu conheço. Então eu passei na frente dessa igreja porque eu queria ver se ela era uma igreja confessional. Meus irmãos, com 5 minutos de interação que eu estava com o painel da igreja, já deu para entender de qual era daquela igreja em particular. Não parecia ser uma verdadeira igreja, parecia apenas ser um centro comunitário religioso.
Meus irmãos, tinha tudo na igreja, tudo que vocês imaginarem. Natação, jiu-jitsu, capoeira, balé, reforço escolar, tinha tudo, tudo. Mas não tinha o horário do culto direito, não tinha o tema do sermão que ia ser pregado, não tinha os valores da igreja. No campo que tinha lá valores, meus irmãos, se eu pegasse aqueles valores e eu substituísse pelo clube que fica na frente, que é o Vizinhança, pronto, já falei com a igreja, era a mesma coisa, a mesma coisa, ser uma boa pessoa, ter bons relacionamentos. Cadê o evangelho? Meus irmãos, a verdade é que hoje em dia, muitas vezes as igrejas não estão evangelizando adequadamente, porque a própria definição sobre a sua identidade como igreja está pulverizada. E eu não estou falando só, veja bem, meus irmãos, eu não estou falando só lá das outras não, tá? Estou falando da gente. O ponto é a gente. Será que eu e você entendemos o que é uma igreja verdadeira, e aí então entendermos a nossa evangelização? Então, meus irmãos, o Max Stiles vai propor que a primeira coisa é que a gente entender o que a igreja é, tá? O que a igreja é. E a definição dele de igreja é que a igreja local é a reunião dos cristãos nascidos de novo e batizados, junto com suas famílias, os quais em amor estabelecem entre si um pacto de se reunir com regularidade, sob a autoridade da palavra e a liderança de presbíteros, com o objetivo de adorar a Deus, ser a imagem visível do Evangelho e dar glória a Deus. Então eu vou repetir para você entender, tá? A identidade de uma igreja local é a reunião de cristãos que nasceram de novo, tá? Veja, a nossa identidade, o nosso conceito está na nossa conversão, no nosso renascimento, na nossa regeneração. E o que identifica que nós somos esse povo é que nós somos batizados. O batismo, ele simboliza que nós pertencemos a essa aliança, que os nossos filhos estão dentro dessa aliança também, e que agora nós temos um pacto. Deus tem um pacto conosco, e portanto nós temos um pacto com Deus, mas também nós temos um pacto uns com os outros. Meus irmãos, a palavra pacto, quando a gente começa, em teologia tem umas coisas engraçadas. Uma das áreas da teologia é a teologia do pacto. Se você não era presbiteriano antes de virar presbiteriano, e nunca usou a palavra teologia do pacto, você ouve esse negócio, você acha que é... Eu já ouvi gente falando assim, vai rolar um satanismo na igreja de vocês, vai rolar um pacto, né? Como é que é? O pastor vai fazer a ceia, vai beber um cálice de sangue, falar, eu sou um vampiro da meia-noite, alguma coisa assim? Meus irmãos, não. Pacto não é coisa das trevas não, tá, meus irmãos? Pacto é coisa da luz. Pacto na Bíblia, quando a Bíblia vai falar sobre aliança, sobre pacto, é o compromisso irrevogável que Deus tem comigo e o compromisso irrevogável que eu passo a ter com você e você comigo. Porque nós somos, presta atenção, hein? Nós somos membros de Cristo e somos membros uns dos outros. Então, o Max Stiles vai falar, por exemplo, que não existe igreja local sem membresia formal. Esse é um dos grandes lemas do Nove Marcas. Quem já leu o material do Nove Marcas, do Mark Dever, um dos grandes lemas deles é a questão da membresia oficial numa igreja local. Meus irmãos, muitas igrejas não têm uma membresia definida na igreja local, não é verdade? Às vezes tem aquela igreja que você vai e você assiste o culto e você está lá e está bom. Mas qual é o problema disso, de você só ir para assistir um culto? É que você não cria um compromisso, um comprometimento com as pessoas que estão ali. Você é simplesmente um visitador. Você é alguém que vai lá, extrai benefícios daquilo, mas você não responsabiliza, você não compromete a sua vida com aquilo. E o evangelho, meus irmãos, é compromisso. Compromisso com Deus e compromisso de servir uns aos outros. Quando você vira membro de uma igreja local, as suas obrigações são para com os seus irmãos. As suas obrigações de cuidado, de fidelidade, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de orar pela igreja, de servir a igreja, de tocar na música, de ser professor das crianças, adolescentes, de trabalhar na mesa de som, de ajudar a arrumar as cadeiras, de trabalhar a decoração da mesa, de ser líder de grupo familiar, de trabalhar no seu discipulado. Meus irmãos, isso é ser igreja. Igreja é compromisso. E para ser comprometido com alguma coisa, eu preciso estar formalmente vinculado. E para fazer uma defesa para você, claríssima, bíblica, de que membresia formal de igreja é o que Cristo quer da sua igreja, e você não pode ficar negligenciando, saiba que o seu nome
está escrito no livro da vida. Só isso já é argumento suficiente para a gente saber de membresia de igreja local. Você sabia que você é membro da igreja celestial? Um dia, antes da fundação do mundo, Deus pegou a canetinha celestial dele e escreveu o seu nome lá. Você é membro. E quando ele escreveu o seu nome, o pai vira para o filho e fala assim: olha, filho, é o seguinte, está vendo esse nome aqui, ó? Pois é, você vai lá na terra e você vai morrer por esse nome que está aqui. Cristo entregou a sua vida por aqueles que o Pai o confiou. É o que está escrito lá em João capítulo 6, versículo 37. Por quem que Cristo entregou a sua vida? Por aqueles que o Pai o entregou. E todo aquele que vem ao Filho, de modo algum ele desprezará. Ele certamente salvará aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Meus irmãos, o nome disso é membresia na igreja local, tá? Eu só sou crente porque Deus escreveu o meu nome lá. Então, meus irmãos, o nome escrito num livro é sinal de compromisso, é sinal de vida dedicada, tá? Então, isso está dentro da categoria do que a igreja é. E aqui eu não falei tudo, mas não expliquei tudo, mas de novo, nós somos batizados, nós somos nascidos de novo, nós temos um pacto entre nós, mas um pacto de nos reunirmos com regularidade, não é verdade? Meus irmãos, de onde vem esse pacto de se reunir aos domingos? Foi a gente que inventou isso? Quem inventou isso? Alguém sabe dizer quem inventou esse negócio de se reunir no dia do Senhor para adorar? Ninguém sabe? Qualquer pessoa, eu dou a chance. Pode falar, Pedro, eu sei que você está com vontade. Foi Deus. Aonde que Deus mandou a gente adorar o Senhor em dias regulares da semana? 1 a cada 6. Está na Bíblia, né? Isso eu sei que todo mundo sabe, mas aonde na Bíblia? Nos 10 mandamentos, certo? Êxodo capítulo 20, você tem os 10 mandamentos. E o 4º mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus estabeleceu isso, ele estabeleceu que nesse dia, você vai ver isso em todo o Pentateuco, em todo o Antigo Testamento, haveria um dia do ajuntamento solene. E ali nós nos reunimos para fazer o quê, meus irmãos? Para ouvir a autoridade das Escrituras, para sermos conduzidos pelos presbíteros. E a igreja, meus irmãos, ela tem o objetivo de adorar a Deus. Eu quero te perguntar, o que você veio fazer aqui hoje de manhã? Olha só, você veio ver o pastor falar? Não. Você veio encontrar com seus amigos? Não. Você veio só cantar? Não. Esse aí é o microfone? É. Você vai falar? Deixa eu só terminar a fala e você fala. Por acaso, ele é meu pai. Ele veio fazer... Não. Você veio fazer algo acima dessas coisas e para qual essas coisas apontam. Você veio adorar a Deus com a sua vida. É isso que você está fazendo comigo aqui hoje de manhã. A gente está adorando a Deus juntos. E ao fazer isso, nós estamos sendo a imagem visível do Deus invisível. Cristo falou que nós somos o corpo dele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então isso significa que ele é real, Deus é real, nós somos reais, nós somos a imagem do Deus invisível, a igreja. E nós servimos para dar glória a Deus. É isso que a igreja é, meus irmãos. Pode falar. Não, eu sei a resposta, mas eu acho que, como isso vai ficar na internet, eu acho que convém explicar. Você falou que se reunir dominicalmente está no Êxodo, nos 10 mandamentos. Isso. E enfatizou que o 4º fala guardar o sábado. Guardar o sábado. Isso. Só que a gente guarda o domingo. É para você explicar. Legal. Bom, o sábado, meus irmãos, Shabá significa dia do descanso. Obrigado pela pergunta. Sábado é isso. Então é dia do descanso, era um dia para nós descansarmos a nossa alma na adoração a Deus. Essa era a definição. Antigamente, verdadeiramente, era o sábado, o dia da semana. Só que uma coisa aconteceu no Novo Testamento, meus irmãos. Cristo morreu e ressuscitou, certo? E aí, por causa da morte e da ressurreição de Cristo, uma coisa começou a acontecer com os crentes, com a igreja no Novo Testamento. Eles não mais se reuniam somente no sábado cerimonial, mas passaram a se reunir no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então veja, o ponto ali não é só qual é o dia da semana, mas qual é o princípio desse dia da semana, e passou a ser o domingo. O sábado passou a ser o domingo, e o domingo passou a ser o sábado para os cristãos no Novo Testamento. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, você vai achar ali um versículo que mostra que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, recolhendo as ofertas, mostrando que desde o primeiro século da igreja, a tradição dos cristãos que creem em Cristo passou a ser adorar aos domingos,
tá, meus irmãos? Então é só para explicar por que hoje é domingo, que a gente está adorando a Deus e não sábado. Significa que algum grupo que está se reunindo aos sábados está fazendo alguma coisa errada? Não necessariamente, mas tem que haver entendimento do significado desse dia em Cristo Jesus. Esse é o ponto, tá? Então é por isso. Então vamos lá, vou seguir aqui um pouquinho mais. Então, meus irmãos, primeiro o que a igreja é. Agora, óbvio que o que a igreja é está ligado com o que a igreja faz, né? A gente não é só um grupo compacto em Deus para adorar e dar glória a Deus, mas nós fazemos algumas coisas que Deus prescreveu. Então a gente se reúne com regularidade, já falamos isso, nós ouvimos a pregação da palavra, nós cantamos, nós oramos, nós contribuímos financeiramente, nós praticamos os sacramentos do batismo, da ceia do Senhor. Os membros fazem as coisas que Jesus mandou a gente fazer, meus irmãos, que Deus mandou a gente fazer. Ser igreja é desejar fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena fazer, em vez de fazer o que a gente quer fazer e falar para Deus gostar do que a gente está fazendo. Você entendeu ou não entendeu nada do que eu falei? Eu vou tentar repetir do mesmo jeito. Se ficar confuso, eu falo pela terceira vez. Ser igreja, meus irmãos, é desejar fazer aquilo que Deus mandou na sua palavra que nós façamos, e não querer fazer coisas que a gente gosta e falar para Deus gostar do que a gente gosta. É a minha forma popular de explicar o princípio regulador do culto, tá? O PRC, princípio regulador do culto, que tem sido enfatizado nos círculos reformados desde o século XVI, é aquela ideia de que na Bíblia fica muito claro quais são os elementos do culto a Deus. O culto a Deus, meus irmãos, ele é simples, ele não tem muita coisa. Deus é o centro, e nesse culto, no Antigo e no Novo Testamento, nós vemos claramente o que a igreja, não importa se era da Galácia, Éfeso, Filipe, Colosso, se era de Tessalônica, se era a igreja que se reunia em Bereia, se era a igreja em Pérgamo, em Laodiceia, toda igreja, em todo lugar, tem que fazer algumas coisas. Deus é o centro, não o homem, tá? Essas igrejas pregam a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, cantam a palavra de Deus, oram a palavra de Deus, comem a palavra de Deus, tá? Parece estranho isso. Contribuem com o reino de Deus, e é isso. Assim, no mais você vai ter ali alguns momentos que você tem votos solenes na vida da igreja, juramentos, né? Compromissos que são assumidos publicamente quando uma pessoa é batizada, quando ela faz a sua pública profissão de fé, mas o que a Bíblia ordena a gente fazer é isso, é só isso e é tudo isso ao mesmo tempo, tá? É só isso porque é pouca coisa, meus irmãos, mas é tudo isso porque tem tanta coisa para a gente fazer, né? Tem tanta música para cantar, tanta oração para fazer, tanta palavra para ouvir. Então a igreja tem coisa para fazer até o fim dos tempos, mas às vezes nós pensamos que a igreja não deve se contentar em fazer apenas essas coisas, e ela tem que inventar mais coisa para fazer. E meus irmãos, às vezes a gente não sabe muito bem quais são as nossas prioridades. Eu vou falar disso em um instante. Mas qual que é então a missão da igreja? E eu quero ler isso aqui para você. Ele vai dizer que a missão da igreja é o plano estratégico de Deus para a evangelização, com uma missão primordial: ir a todos os povos e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus ordenou, incluindo a formação de novas igrejas. Então, qual que é a missão da igreja, meus irmãos? A missão da igreja é nós, como igreja, irmos na direção desse mundo, na autoridade de Cristo, é a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, na autoridade de Cristo, levando o evangelho. E como é que a gente leva o evangelho? A palavra que Mateus 28, 19 vai usar é fazendo discípulos. Aqui, meus irmãos, está aqui um segredinho, tá? A maneira como a igreja faz diferença nesse mundo não é só evangelizando, não é só falando, é fazendo discípulos. Meus irmãos, olha só, evangelização e fazer discípulos. Evangelizar não inclui necessariamente fazer discípulos, mas fazer discípulos inclui evangelizar. Entendeu a ideia? De novo, evangelização somente não é necessariamente fazer discípulos, mas fazer discípulos envolve evangelizar e mais outras coisas. Então nosso chamado como igreja não é só evangelizar, é fazer discípulo, é mais amplo, é maior, é mais abrangente do que somente evangelizar. E fazer discípulos envolve ensinar as pessoas a obedecer tudo que Jesus ordenou, inclusive formar igrejas. Meus irmãos, isso é
ser igreja, ser uma igreja saudável. Nós temos que buscar ser uma igreja saudável para ter uma cultura de evangelização. Olha ele aqui, ele estava aqui, mas agora está aqui. Meus irmãos, muitas vezes, se a gente não considerar os fundamentos de uma igreja saudável, a gente vai ter problemas na nossa definição de evangelização e de fazer discípulos. Ele dá alguns exemplos, por exemplo, olha só, coisas bem populares. Presta atenção como o autor do livro vai direto na veia da questão. Né? Ele fala, talvez haja uma apresentação de discursos motivacionais em lugar da pregação da palavra de Deus. Se a pregação tratar de pensamentos positivos para aquele dia, ou de como viver apenas segundo padrões morais, ou pior, de como ser próspero, e a pregação não disser nada sobre a Bíblia, as pessoas não compreenderão Deus, nem seus caminhos, e não serão discípulos de Jesus. Meu irmão, como é que você quer que uma pessoa seja discípulo de Jesus, se você não fala para ela o que Jesus falou? Aí fica aí, meus irmãos, tem que ser duro às vezes, a gente tem que ter, o púlpito tem que ter espaço para a palavra profética também, então façamos isso com amor, mas com verdade. Aí fica aí, às vezes um monte de igreja, com discurso de frase do dia, motivação do dia. Para com isso, meus irmãos, para com isso. Jesus não virava para os discípulos e falava assim, bom dia, sorria, que está tudo certo, vamos falar da motivação. Não, meus irmãos, não. Jesus é o Filho de Deus, ele é a verdade encarnada, ele não tinha tempo para ficar de sentimentos supérfluos, passageiros, não. Tem que pregar a palavra. A gente ouviu hoje pela manhã, fui eu mesmo que preguei, né? Pregação mais dura, né, meus irmãos? Fala da Babilônia, não é? Mas não está na Bíblia? Não é a Babilônia que está tentando seduzir a gente? Não é esse mundo que a gente está vivendo? Então a gente tem que ouvir o que a Bíblia diz. E ao ouvirmos o que a palavra diz, aí sim seremos capazes de ser discípulos de Cristo, porque é a palavra de Cristo que deve prevalecer. Outra coisa, ele fala, problemas ainda de falta de saúde espiritual nas igrejas, né? O conceito de conversão pode se tornar obscuro, indefinido e subjetivo. Ou seja, não cristãos são ensinados a pensar que são cristãos e não verdadeiros convertidos. Aí eles ficam apenas com sentimentos bons. E dessa forma, não cristãos se tornam membros de igrejas, mesmo não sendo cristãos. Porque a igreja não faz a triagem para ver se o cabra é crente mesmo. Se crê no evangelho, se entende o evangelho. Então tem igrejas, olha só meus irmãos, essa é a coisa mais comum do mundo. Igrejas inchadas de números, de não crentes. Tem aos montes. Meu irmão, o que acontece quando você incha um lugar de pessoas que não têm a identidade daquele lugar? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, vai dar escândalo, vai dar problema. Quando isso acontece, a igreja torna-se incapaz de praticar a evangelização bíblica. Falsas conversões ou conversões apenas sentimentais, motivacionais. Terceiro, foi aquilo que eu já falei, né? A membresia, às vezes, nas igrejas podem ser consideradas opcionais. Mas ele fala, se a membresia é opcional, se uma pessoa fala, eu não quero virar membro de uma igreja, eu quero ficar de boa, eu venho, eu assisto. Mas, meus irmãos, quando isso acontece, ela não é capaz de amar as pessoas além da teoria e do romance. Olha que frase fantástica que ele fala. Se você não conhecer as pessoas, se você não se envolver com as pessoas, como é que você pode dizer que você ama as pessoas? Certo? Esse meus irmãos, é um amor, paz e amor do mais teórico possível. Eu amo todo mundo, mas bem longe de mim, tá? É aquele pessoal que adora assim, nós temos que fazer, meus irmãos, desculpa, eu vou ser duro de novo. Discurso social hoje em dia, paz e amor. Tem que ajudar o pobre, tem que ajudar as minorias. Todo mundo adora aqui, ó, paz e amor. Mas vai lá se envolver. Não é bem longe de mim. São as causas das celebridades que eu sigo no Instagram. Eu apoio todas elas, eu dou like em todas elas. E fazendo isso eu estou apoiando. Tá nada. Você não está amando ninguém. Amar é se envolver. Amar é participar da dificuldade do outro para trazê-los à luz de Deus. Então a membresia é compromisso. Ele fala mais dois aqui, problemas às vezes de igrejas não saudáveis. Não crentes podem acabar recebendo posições de lideranças nas igrejas. Preciso mesmo dizer algo a respeito disso? Isso ocorre com regularidade, principalmente em igrejas em que não há membresia. Se não tem membresia, qualquer um vira membro. Meus irmãos, eu já vi cada escândalo. A gente como conselho, como igreja, a gente já teve que ajudar irmãos, líderes de outras igrejas que estavam tendo problemas com outros líderes, porque era uma bagunça. Qualquer um que falasse que o Espírito Santo falou com ele, que deu visão, que deu revelação, que ele sentiu um arrepio na coluna diferente, era líder da igreja.
Qualquer um que parecia que tinha um dom de línguas, meus irmãos, e aí? Qual é o critério? Onde é que define? Onde é que alinha? Entende como o negócio é sério? E o último que ele fala aqui, muitas vezes, igrejas que não são saudáveis, que não entendem a sua identidade, as tarefas difíceis talvez não sejam cumpridas. Muitas vezes somos incapazes de amar pessoas das quais não gostamos. Ou deixamos, por exemplo, de praticar disciplina eclesiástica com pessoas das quais gostamos, porque é o amor. Meus irmãos, tem gente que acha que disciplina eclesiástica não é amor. Amor é você deixar como está, porque o tempo vai mudar a pessoa. Gente, tempo não muda ninguém. Você já viu o tempo mudar alguém? Já viu o tempo? Não. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Quem muda é a palavra. Mudança é a palavra de Deus. E a disciplina eclesiástica é uma das formas pelas quais a palavra de Deus é aplicada na vida de uma pessoa, com amor, com espírito de brandura, mas com verdade. Quem mandou não foi o pastor Mateus ou a Igreja Presbiteriana Redenção ou qualquer igreja que seja. Foi o Senhor Jesus Cristo na sua palavra que Ele nos deu. Então, meus irmãos, qualquer uma dessas práticas não saudáveis, num primeiro momento pode não parecer prejudicial, mas se a igreja continuar nesses caminhos, ela vai seguir numa direção oposta e ela talvez nunca vai criar uma cultura de evangelização, porque ela nunca vai ter os fundamentos da evangelização. Aqui ele dá um outro exemplo, eu vou só resumir para a gente. Eu não sei se eu lembro todo o exemplo, eu vou tentar lembrar. Ele conta de um pastor, que era um amigo dele, chamado Jack, tá? Esse amigo dele trabalhava com uma igreja de língua chinesa em Dubai. Eu conheci o pastor Max Stiles, que é o autor desse livro. Você conheceu, Rafa, ele também? Ele dava aula lá no Southern? Não, né? Ele é bem gente boa, e o Max Stiles, ele tem amigo em tudo que é canto. Rapaz, pensa num cara que tem amigo no mundo inteiro, é o Max Stiles. Então ele conta sobre esse pastor, e eu já tinha ouvido esse testemunho. Ele já tinha contado numa palestra uma vez lá no seminário. E ele falou que esse pastor amigo dele em Dubai fazia um trabalho excelente entre os chineses pobres que vinham à cidade para trabalhar. E aí, certo ano, bem perto do Natal, alguns dos ocidentais que ajudavam na igreja, tinham um bom coração, tiveram a ideia de distribuir caixas de sapatos aos trabalhadores chineses, tá? E aí o Max Stiles fala no livro, com certeza não tem absolutamente nada de errado com isso, né? Você distribuir caixas de sapatos, né? E assim, várias famílias das igrejas de Dubai colocavam sabonetes e toalhas de rosto nessas caixas, alguns perfumes, pentes e outros artigos de higiene pessoal, além de pequenas peças de vestuário em caixas de sapatos, e distribuíam essas caixas. Eles também colocavam nas caixas folhetos a respeito dos cultos da igreja e as embrulhavam com laços natalinos. Ele fala, nada de errado com isso, tudo tranquilo, né? Em seguida, as pessoas eram recrutadas para recolher as caixas. E aqui está o problema, ele falou, porque elas recolhiam as caixas e davam tudo para o pastor, para o Jack, certo? E aí ele falou que uma vez foi visitar o Jack no gabinete dele, e ele não conseguia entrar no gabinete, porque era tanta caixa de sapato dentro do gabinete do pastor, que tinha sapato do chão ao teto, e o pastor era o responsável por fazer a distribuição das caixas de sapato, ele tinha que fazer o mapeamento da cidade para poder fazer a distribuição. E aí ele fala, vamos deixar de lado qualquer base bíblica, questionamento sobre essa questão, mas vamos pensar no que esse pastor está fazendo. Em vez de dedicar tempo a pastorear e cuidar das almas, ele está dedicando tempo a distribuir caixa de sapato. Ou seja, essa igreja, no afã de fazer uma coisa boa, de ser bem intencionada, está deixando de fazer aquilo para o qual ela foi chamada para fazer, em favor de alguma coisa que parece muito boa, mas talvez não seja a maior prioridade daquele pastor ou daquela comunidade. Então, meus irmãos, é aqui que entra o nosso equilíbrio sobre a questão de ação social. Porque eu sei que esse é um assunto espinhoso. Eu sei que tem muita gente que fala assim, poxa, será que nós como crentes não deveríamos fazer mais ações sociais em benefício da sociedade? Eu posso dizer para você, que sim. Que nós como crentes que se espalham por esse mundo, devemos fazer coisas que trazem o benefício nesse mundo. Mas a pergunta é, meus irmãos, será que nós como igreja institucional devemos parar o que estamos fazendo ou deixar de lado para substituir o trabalho da igreja pelo trabalho de ação social? Será que a gente deveria fazer o seguinte, vamos tirar esse nome aqui de igreja presbiteriana, que está afastando muitas pessoas, vamos botar o nome de Comunidade do Amor Presbiteriano.
tá? É uma piada, gente, tá? Pode rir. Comunidade do Amor Presbiteriano. Poderia ser o nome da igreja? Poderia ser. Mas o afã é só o seguinte, agora a gente vai trazer uma proposta para o conselho da igreja, que a gente vai criar uma ONG. O conselho agora vai ser um conselho administrativo da ONG da igreja, a ONG Comunidade do Amor Presbiteriano. E agora o nosso objetivo é sair pelo CIA, abençoando as pessoas com recursos materiais. Meus irmãos, tem muitos elementos bonitos nisso, mas é isso que Jesus chamou a gente para fazer como igreja institucional? Ou é isso que ele chamou a gente para fazer como crentes que se espalham e vão abençoando o mundo? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tem uma situação que acontece em Atos capítulo 6. Tem a Bíblia aí? Abre lá em Atos capítulo 6. Quero provar para você que eu não estou inventando isso da minha cabeça não, tá? Atos capítulo 6. A igreja do Novo Testamento estava crescendo, né, meus irmãos? Aquela igreja ali, os apóstolos estavam pregando, estava crescendo, e estava vindo todo tipo de gente, estava vindo judeus, pessoas que eram gentios, de todos os tipos de contexto cultural. E aí uma situação aconteceu ali em Atos capítulo 6, versículo 1, veja só. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, tá? Contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, meus irmãos, havia ali uma comunidade de crentes, tá? E certos recursos, certos mantimentos eram distribuídos, mas parece que as viúvas gentílicas estavam sendo preteridas. Aquelas que não tinham mais seu marido porque morreu, e por serem gregas, por serem gentias, talvez estavam sofrendo ali um certo tipo de preconceito dentro da comunidade, tá? Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Meus irmãos, os apóstolos da igreja do Novo Testamento, daquela comunidade, viram para a comunidade e estão vendo um problema social, real, que está acontecendo ali. E eles falam assim: vamos fazer o seguinte, vamos resolver então. Vamos escolher 7 homens de boa reputação que serão diáconos e vão atender para essa necessidade material da igreja e vão suprir isso, porque nós, os apóstolos, não podemos abandonar o chamado, a vocação que Deus deu para a gente, que é o ministério da palavra e a oração. Ou seja, na vida da igreja existe uma prioridade, a palavra, a oração, e ainda que as causas materiais também tenham seu lugar, tem que ter pessoas específicas que vão lidar com aquelas questões específicas, porque a igreja não pode abandonar suas vocações principais. Meus irmãos, isso é muito interessante. Não é que a gente não deva se sensibilizar com a questão da viúva, do órfão, do pobre, é óbvio que a Bíblia manda a gente se sensibilizar. O que você não pode fazer é uma troca, você não pode fazer uma inversão, um em detrimento do outro. Não, a palavra e a pregação devem acontecer prioritariamente, e nas oportunidades de cuidados que nós temos que fazer o nosso cuidado, sem abandonar o ministério da palavra. Então, meus irmãos, em outras palavras, isso aqui é uma espécie de resposta que eu dou à questão da missão integral, tá? Não vou entrar no assunto da missão integral agora, mas eu acho que a base bíblica para a gente antes de pensar na missão social, eu devo pensar na minha missão de adoração. E tem muita igreja querendo fazer a missão social sem entender a sua adoração, sua identidade, sua palavra, e aí acaba se confundindo com o mundo, vira ONG, vira apenas, né, porque se é ONG, então todo mundo é igual, né? Os espíritas, presbiteriano, todo mundo é igual. ONG é uma coisa só, meus irmãos. E aí começa aquele discurso: não, porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Não, tá? O que nos separa é maior do que o que nos une, tá? O evangelho. Fausto, sim, o microfone. Mateus, só também pontuar, o teu ponto é extremamente claro e concordo totalmente que não é uma ação social em detrimento à adoração, mas também é importante lembrar que a adoração, como o Tiago deixa bem claro, leva a uma ação social. Exato. Principalmente, por exemplo, se a gente vê aqui a igreja está instituindo... Com certeza. Então, só para... Assim, isso, perfeito. Exatamente, isso mesmo, Fausto. Fausto está certíssimo. Ele lembra que Tiago fala que a verdadeira religião
é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, quando a verdadeira adoração está acontecendo, quando a palavra de Deus está no centro do nosso coração, naturalmente a igreja vai perceber a situação dos seus necessitados, primeiro dentro da comunidade local e ao seu redor, e aí essa cultura de evangelização que tem elementos sim sociais, sem dúvida, ela vai começar a alcançar essas pessoas, mas sem negociar o evangelho. Sem negociar. O evangelho sempre vai estar no centro. É o evangelho que nos move. Meus irmãos, eu digo isso, e esse assunto é importante que o Fausto levantou, porque às vezes, no afã de ter uma missão integral, de fazer uma missão que alcance o homem todo com o evangelho todo, que é o discurso que normalmente a gente ouve do movimento da missão integral, e aqui eu não estou generalizando o que eu vou falar agora, porque seria injusto da minha parte generalizar, não é verdade que todo mundo da missão integral faz o que eu vou falar agora, tá? Não é verdade. Mas alguns expoentes da missão integral fazem o aspecto social entrar no lugar da pregação do evangelho. E aí é suficiente apenas fazer o social, a ponto de a gente ouvir coisas do tipo: o inferno é aqui na terra, então a gente tem que resolver o problema aqui na terra. Os perdidos são os perdidos sociais, são os aleijados, são as minorias. E aí perde-se a pregação de conversão, arrependimento de pecados, cruz do Calvário, ela some. Então, meus irmãos, o nosso chamado como igreja, como a parábola do bom samaritano mostra, né, é aquela em que o evangelho está no centro e as ações sociais decorrem disso e acompanham a cultura de evangelização sem tomar o lugar do evangelho. Então, meus irmãos, a pergunta é: quais devem ser nossas prioridades? Eu pergunto a você, será que nós como igreja estamos desenvolvendo uma saudável cultura de evangelização que é baseada no evangelho, que tem o evangelho no centro, e que entende que evangelizar não é somente abrir a boca para falar a outros do evangelho, sem dúvida isso faz parte da evangelização, mas é demonstrar o evangelho em tudo que o evangelho faz na igreja, tudo, sacramentos, pregação, leitura, oração, cânticos. Meus irmãos, e eu quero fechar minha parte com isso e 2 minutos para perguntas para vocês. Nos Estados Unidos eu vi de perto algumas coisas que me influenciaram muito. Um dos pastores que influenciou a minha vida, o reverendo Elias Medeiros, ele não era só um excelente professor de seminário, mas ele era um homem do coração grande. Então, lá em Jackson, no Mississippi, quando brasileiros chegavam em Jackson, o pastor Elias e a Foquelina buscavam saber quem são esses brasileiros, eles convidavam o povo para ir para a casa deles, e nem sabia quem era. O programa Ciência Sem Fronteira, que a UNB fazia aqui, mandou uma vez lá 35 alunos para o Mississippi. Ninguém era crente do grupo, acho que tinha um crente lá. E aí, quando a gente ficou sabendo da notícia, o pastor Elias falou: rapaz, vamos buscar eles no aeroporto e vamos fazer um churrasco para eles. Você imagina a cena, tá? Esses brasileiros estão vindo para o Mississippi sem conhecer ninguém, mas os crentes no Mississippi descobrem que eles estão chegando. Meus irmãos, no dia que eles chegaram lá, foi um negócio inacreditável. Eles chegaram no aeroporto, tinha uma comitiva de brasileiros esperando eles no aeroporto. Aí eles falaram assim: ué, mas quem foi o programa que mandou vocês? Não, alguém quase falou assim: foi Jesus. Meus irmãos, aí a gente foi, olha só, eles chegaram de manhã, a gente foi, ajudou, fomos em vários carros, levamos as malas deles para a universidade onde eles iam, só que eles ainda não tinham almoçado. Aí a gente levou eles, todo mundo para o seminário. O seminário que eu estudava concedeu a cafeteria do seminário para receber esse bando de brasileiro que nem era crente, para a gente poder recebê-los. E ali a gente fez um churrasco para eles. E cantamos um cântico, o pastor Elias trouxe uma palavra breve de 5 minutos, tudo muito tranquilo. Meus irmãos, eles ficaram extasiados com aquilo. Eles ficaram pasmos. Na semana seguinte, 15 deles já estavam frequentando o nosso estudo bíblico em inglês, sem a gente convidar. Porque eles ficaram sabendo: o que vocês fazem aqui, o que tem de legal? A gente falou: a gente joga bola, a gente faz isso e tem um estudo bíblico em inglês. Ah, é mesmo, eu vou lá. Daquele grupo, 4 se converteram. E, meus irmãos, começou porque os crentes decidiram ir no aeroporto receber brasileiros que estavam chegando no Mississippi. Meus irmãos, isso eu acho que faz parte de uma cultura de evangelização que está disposta a fazer tudo o que está ao nosso alcance, tornar-se fraco para com os fracos a fim de alcançá-los. Meus irmãos, será que nós como igreja estamos dispostos a abrir o nosso coração, nossa hospitalidade, sensibilizarmos nossos olhos para as oportunidades que Deus nos dá em relação à nossa comunidade e até mesmo convidar pessoas para que elas provem e vejam que o Senhor é bom, que Deus é bom. Meus irmãos, o impacto na vida de um descrente quando ele vê um crente amando o outro, cuidando do outro, servindo o outro.
Quando ele vê um adulto falando com uma criança, porque adulto não fica falando com criança no meio da rua, não, mas na igreja tem isso, né? Da criança, todo mundo aqui é tio e pai espiritual. Uma das alegrias que eu tenho, meus irmãos, é que eu vejo a minha filha com intimidade até demais com todo mundo aqui na igreja. Adora, vai no colo de todo mundo, quer conversar, quer falar mais que tudo, tagarela de tudo. Mas, meus irmãos, que alegria ver que a família dela não somos somente eu, minha esposa e o Daniel, mas os irmãos. O descrente vê isso e fala, isso aqui é diferente. Esse negócio aqui é diferente. Nós precisamos dar esse testemunho. Meus irmãos, perguntas. Tem alguém que tem alguma pergunta, resposta para alguma coisa? Considerações finais? Tem 3 minutos. A chamada. Pessoal, não deixa de entrar aí no aplicativo, no grupo do WhatsApp da igreja, tá? Nos avisos oficiais. Tem a chamada lá, coloca o seu nome lá, tá bom? Não deixa de colocar não, por favor, para a gente manter o controle da escola dominical, a gente tem uma ideia de como está indo. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Alguma sugestão? Vou deixar um dever de casa para vocês pensarem. Quais são as coisas que nós, como igreja, queremos fazer para melhorar a nossa cultura de evangelização? Pode falar, Carlos. Então, nossa, tá meio alto. Acho que é interessante a gente pensar até da própria palavra evangelização, vem do evangelho, que significa boas novas, é uma mensagem boa. Às vezes muitas pessoas ficam se preocupando muito na questão de métodos de mandar a mensagem, mas esquecem da centralidade da mensagem. Isso. Imagina um atalaia que se preocupa em contratar 20 corneteiros, um tapete vermelho, quando chega lá na frente para dar a mensagem... Qual é a mensagem mesmo? Esqueci. Perfeito. Então, ter essa questão central de qual é a mensagem do Evangelho é importante, porque se a gente não der o apropriado foco, sempre é uma questão de tempo até ela começar a mudar, até ela começar a deteriorar e até ser substituído por outra coisa. Certíssimo, Carlos. Isso que você está falando, meus irmãos, isso que o Carlos falou é muito importante. E eu assumo que isso que ele falou, meus irmãos, é basicamente o nosso pressuposto, é o nosso ponto de partida. Eu estou assumindo que aqui, como nós estamos falando, nós não estamos dizendo que o evangelho é assim, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Não. Vou falar isso 1 milhão de vezes até eu morrer. O evangelho envolve as palavras, envolve a boa nova, a mensagem da cruz é clara, e ela não pode ser confundida apenas com amigalismo, com coisas supérfluas, não. Mas o que nós queremos dizer é que a pregação do evangelho, ela é verificada tanto por meio do que eu falo com os meus lábios, como pela maneira como o evangelho é verificável na vida de uma comunidade. O evangelho tem que ser verificável. Meus irmãos, quando a gente tem o batismo, tem o evangelho. A ceia é o evangelho, a pregação é o evangelho, os cânticos é o evangelho, a oração é o evangelho. O amor que aconselha, admoesta, instrui, anima o enlutado, chora, tem o evangelho. Então, a pregação do evangelho em palavras, que é essa que o Carlos está falando, das boas novas, elas têm que ser reforçadas e amparadas por uma vida comunitária que tem o evangelho nessa vida. Essa é a proposta. Então, Carlos, obrigado pela contribuição aí. Juan, aqui na frente. Eu queria só acrescentar e pegar um pouco da sua palavra em relação a fazer discípulos, que muitas vezes a gente não tem tanto assim a disposição de se colocar para caminhar junto, né? Que fazer discípulos implica em caminhar juntos. Com certeza. E ao longo do caminho, pregar a palavra. Perfeito. Com... Juan, você foi na mosca aí, cara. Fazer discípulo envolve o tempo que eu vou gastar caminhando com alguém. Imagina, uma pessoa ela não é discípulo. E a Bíblia diz que ela não tem que ser só crente, ela tem que ser um discípulo, ela tem que aprender a andar com Jesus. Para ela aprender a andar com Jesus, eu tenho que andar com essa pessoa que ainda não é um discípulo, para que ela se torne um discípulo. Então, muitas vezes a evangelização pontual, ela se satisfaz em fazer o seguinte: eu prego o evangelho, depois eu dou minhas costas e corro, porque eu não quero ficar perto dessa pessoa de jeito nenhum. Meus irmãos, quantas vezes, aqui ó, vou denunciar o meu pecado e o seu também. Já participamos de programação de evangelismo, que é assim, né? Eu chego lá, dou meu panfleto, bênção, né? E falo alguma coisa sobre o evangelho, bênção também. Mas aí, meu amigo, eu viro as costas que eu quero correr daquela pessoa o mais rápido possível, porque vai que ela começa a perguntar coisa para mim. Vai que ela quer conversar. Meus irmãos, a gente está numa sociedade maluca. As
As pessoas hoje em dia não sabem mais conversar. Não sabem mais. Só sabem fazer isso aqui, ó. Imagina que esse é o celular, né? Mas elas não conseguem fazer isso. Você já imaginou se uma pessoa quiser conversar com você, o que você vai fazer? Você vai conversar com ela. Você vai apresentar o evangelho, você vai mostrar, e você vai caminhar. Às vezes, meu irmão, pasme o que eu vou falar aqui agora. Às vezes você vai até dar o seu número de telefone para ela e pegar o número dela. Escândalo, né? É isso, meus irmãos, é convivência. Você já fez isso com o seu amigo de trabalho, descrente, fala assim, cara, vamos continuar conversando? Vamos tomar um café essa semana? Vamos sair para algum lugar? Eu tenho que ir no shopping resolver um negócio, você quer ir comigo? Meus irmãos, a gente tem que ter disposição para fazer discípulos, então é isso mesmo, a gente tem que caminhar, e essa caminhada vai envolver sim, desgaste para a gente, esforço, mudança de agenda, mudança de horário, envolve, meus irmãos, mas a causa do reino é tão superior. Em outras palavras, qual é o sacrifício mínimo que nós estamos dispostos a fazer para levar outros a Cristo, para conduzir, para caminhar com outros rumo à cruz do Calvário? Obrigado, Juan. Gente, tem mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Porque o horário já deu, já passou um pouquinho. Eu agradeço a paciência de vocês, o tempo, tá? Semana que vem a gente continua falando sobre cultura de evangelização. Se eu não me engano, a aula que vem é com o Nilo, eu vou ver com ele direitinho. Mas eu quero pedir oração para você por 2 trabalhos que envolvem evangelização, tá? Para você lembrar de orar. Um é o trabalho da nossa congregação videira, tá? É um trabalho que tem uma conotação evangelística nesse momento muito forte. Então, queremos incentivar você a orar. Ore pelo trabalho lá em Taguatinga, pelo reverendo Quaresma, pelo Jefferson, pelo Cláudio, por todos os irmãos que estão apoiando o trabalho lá e avançando o trabalho da igreja. Está indo muito bem, meus irmãos, graças a Deus. Segundo lugar, ore pelo trabalho que nós estamos fazendo em Anápolis. Nós, nesse momento, muita gente nem sabe, a gente não avisou oficialmente a igreja, mas nós estamos fazendo um ponto de pregação em Anápolis, usando irmãos que foram para lá, da Redenção, que estão morando em Anápolis, e outras famílias. Estamos ali começando um trabalho que tem um caráter comunitário na vizinhança onde o Luiz e a Helenice moram, convidando pessoas, evangelizando e convidando para que ouçam a pregação. E todo o nosso conselho da igreja tem ido lá pregar a cada 15 dias. Gualda já foi, Charles já foi, Cláudio já foi, Quaresma já foi, Jefferson já foi, Marcel Argolo lá da CBA já foi, e o próximo sou eu, né? Então, meus irmãos, a gente está muito feliz por essa oportunidade. Lembre de orar também para que os frutos venham e que o Senhor nos abençoe. E se não vacilar, você vai lá visitar um dia, né? Se programa aí, tá? A gente avisa na igreja, você um domingo lá visitar ou em Anápolis ou lá na congregação videira, e você vê de perto o que Deus está fazendo, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado pelo tempo que passamos juntos nessa manhã, adorando, aprendendo, cultuando ao Senhor com nossas vidas e corações. Senhor, abençoa o nosso dia do Senhor, para que possamos meditar sobre uma cultura de evangelização em nossos corações, em nossos lares, em nossa igreja, que esse dia do Senhor seja bem aproveitado com conversas abençoadoras, edificantes, e que possamos retornar para o culto dessa noite com alegria, para cultuar e ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a todos.